Até o final deste vídeo, você verá 60 saudosos artistas que perderam suas vidas para a Covid-19 e deixaram muitas saudades. Com apenas 58 anos, o ator Eduardo Galvão perdeu a luta contra o vírus da Covid-19. Eduardo ficou na UTI por mais de uma semana e faleceu no início de dezembro de 2020. Um dos maiores nomes da música gospel, Irmão Lázaro, faleceu após ficar internado por mais de um mês devido às complicações da doença. O cantor, que também fez parte do grupo baiano Olodum, tinha apenas 54 anos quando partiu em março de 2021. Uma das melhores atrizes da TV, Nissete Bruno, ficou internada em um hospital na zona sul do Rio por um mês, mas também nos deixou no auge dos 87 anos em dezembro de 2020. A voz romântica do Brasil, o grande Agnaldo Timóteo, que no início da pandemia gravou a música Deus Cuida de Nós. Ele partiu em abril de 2021, aos 84 anos, vitimado pela Covid-19. A atriz e humorista Cristina Rodrigues ficou conhecida por sua atuação no programa Zorra Total. Cristina faleceu em dezembro de 2020, aos 57 anos, vítima da Covid-19 e ainda no aguardo de um leito no hospital. A cantora de música cristã Fabiana Anastácio também se tornou vítima dessa doença surpreendente. Com 45 anos, Fabiana faleceu em junho de 2020 após ficar internada por mais de uma semana. O vocalista da banda Roupa Nova, Paulinho, partiu em dezembro de 2020. O cantor batalhava contra um linfoma quando acabou por contrair a Covid-19, não resistindo e indo a óbito no auge dos seus 68 anos. João Acaiabe, que deu vida ao personagem Tio Barnabé no Sítio do Pica-Pau Amarelo, faleceu no final de março de 2021 com 76 anos. Infelizmente, o saudoso ator sofreu uma parada cardíaca em decorrência do vírus e não resistiu. Um dos integrantes da banda Balão Mágico, Nino Voz, partiu muito cedo, quando tinha apenas 33 anos, e também foi vitimado pela Covid-19 em abril de 2020. A irmã de Nino contou que o cantor era saudável e não tinha nenhuma comorbidade. Por isso, sua morte pegou família e amigos de surpresa. Cláudio Rendeiro, famoso pelo seu personagem Epaminondas, faleceu aos 55 anos. O humorista era portador de diabetes tipo 2 e acabou por falecer em janeiro de 2021, após uma internação de 9 dias. Integrante do trio Parada Dura, Parrerito tinha 67 anos quando precisou dar entrada na UTI de um hospital devido às complicações de saúde causadas pelo vírus. Infelizmente, não resistiu e faleceu em setembro de 2020. O cantor sertanejo Kleber, que fazia dupla com o Cauê, não tinha nenhuma comorbidade quando perdeu a luta contra a doença com apenas 37 anos. O rapaz ficou internado por quase 2 meses, mas foi a óbito em julho de 2021. O grande sambista Davi Correia também não resistiu ao vírus, falecendo aos 82 anos em maio de 2020, dado o agravamento da doença. Roberto Fernandes era jornalista e comandava o programa Ponto Final na Rádio Mirante há 20 anos. Aos 61 anos, Roberto contraiu a Covid-19 e chegou a ficar entubado por alguns dias, mas não conseguiu se recuperar e faleceu em abril de 2020. O cantor Carlos José, também conhecido como o Último Seresteiro, precisou ficar internado por algum tempo em um hospital no Rio de Janeiro devido às complicações causadas pelo vírus, mas não resistiu e foi a óbito em 9 de maio de 2020 com 85 anos. Ao final de 2020, faleceu o Birani, um dos criadores do grupo de samba Fundo de Quintal. O cantor já tinha 80 anos, era do grupo de risco e partiu em 11 de dezembro, também em decorrência da gravidade da doença. Evaldo Gouveia faleceu aos 91 anos como mais uma vítima da Covid-19.
Em maio de 2020, o músico estava internado em um hospital privado no Ceará, mas não resistiu, pois já tinha saúde delicada. O cantor Zezinho Correia, que ficou conhecido por seu sucesso com a banda Carrapicho, foi outro grande artista que não resistiu às complicações causadas pelo vírus e faleceu em fevereiro de 2021 com 69 anos. O grande letrista Aldir Blanc também não resistiu à doença e nos deixou em maio de 2020 aos 73 anos. Aldir chegou a ser internado e ficou na UTI por quase um mês com sintomas de infecção urinária e pneumonia, mas faleceu de Covid-19 e foi muito homenageado no meio artístico. O ator e jornalista Jesus Chediak também faleceu em maio de 2020 com 78 anos após ficar internado por 4 dias e sofrer complicações cardíacas em decorrência do vírus. Em julho de 2020, Zildete Montiel, jornalista e apresentadora, faleceu após ficar hospitalizada por cerca de 15 dias. A família de Zildete chegou a fazer uma vaquinha online para a compra de remédios, mas infelizmente ela não resistiu e morreu aos 66 anos. Gésio Amadeu, outro grande ator das telinhas, esteve hospitalizado devido ao vírus de junho a agosto de 2020, mas infelizmente perdeu a batalha contra a Covid-19 aos 73 anos e foi vítima de uma falência múltipla dos órgãos. A influencer Igona Moura dizia abertamente não acreditar no vírus. Inclusive, seguiu encorajando aglomerações e festas durante a pandemia. Mas, em janeiro de 2021, a jovem de 23 anos acabou internada por 2 semanas, após diagnóstico de Covid-19 e não resistiu. Um dos fundadores da banda Titãs, Ciro Pessoa, foi a óbito em maio de 2020 com 62 anos por contrair Covid-19 enquanto estava em tratamento de um câncer. Seu sistema imunológico estava lamentavelmente muito debilitado para enfrentar o vírus. O jornalista Stanley Guzmán, de 49 anos, que se posicionou abertamente contra as medidas de isolamento social no país, faleceu vítima de uma infecção secundária decorrente da Covid-19 em janeiro de 2021. Uma das pioneiras no cenário de drag queen brasileiro, Miss Biá, também perdeu a luta contra o vírus. Hospitalizada por mais de uma semana aos 81 anos, Miss Biá faleceu em junho de 2020 e causou comoção na comunidade LGBTQIA+. O ex-deputado estadual de São Paulo, Vitor Sapienza, faleceu em abril de 2020, também vítima da doença. Sapienza sofria de comorbidades como cardiopatia, por isso não resistiu às complicações do vírus, partindo aos 86 anos. Apresentador do programa O Pulo do Gato por mais de 40 anos, José Paulo de Andrade faleceu em julho de 2020 com 78 anos. Ele lutava há mais de 2 anos contra um enfisema pulmonar, então contraiu o vírus e assim sua saúde se debilitou ainda mais. Outra cantora gospel que faleceu devido à Covid-19 foi Andréa de Olicar. A cantora tinha 44 anos quando partiu em agosto de 2020, pouquíssimo tempo depois de contrair o vírus. O desenhista Daniel Azulay estava internado em um hospital fazendo o tratamento contra uma leucemia quando contraiu o vírus. Infelizmente, devido à sua baixa imunidade, não resistiu às complicações, falecendo em março de 2020 aos 72 anos. Com apenas 36 anos, o jornalista Rafael Acioli partiu em janeiro de 2021. Segundo a família, Rafael desenvolveu insuficiência renal e hepática devido ao vírus e faleceu após ficar internado por 46 dias. Naomi Munakata, a maestrina do coral paulistano, foi a óbito devido à infecção gerada pelo vírus. Naomi tinha 64 anos e faleceu em março de 2020, 10 dias após sua internação. O humorista Paulo Gustavo nos deixou em maio de 2021.
Ele ficou internado por quase 2 meses e, inclusive, seu corpo já mostrava sinais de melhoras significativas. Porém, em 4 de maio, Paulo acabou por sofrer uma embolia pulmonar que foi agravada pela Covid-19, o que ocasionou sua morte aos 42 anos.